Glória a Deus, graça e paz em nome de Jesus. Olá para mais uma aula abençoada do nosso curso Dons e Manifestações do Espírito Santo de Deus. Nós estamos na primeira parte da nossa quinta aula. Estamos iniciando a nossa quinta aula do curso livre de teologia Dons e Manifestações do Espírito. Já falamos que se divide em três categorias. A categoria revelacional, nós trabalhamos a palavra de sabedoria, a palavra de conhecimento e também o discernimento de espíritos. E agora entramos aí na categoria das manifestações de poder. E das manifestações de poder, nós já trabalhamos acerca do dom da fé, que é uma fé sobrenatural, é uma fé que manifesta em uma situação de perigo, em uma situação de problema, de dificuldade, né? Aonde nós temos aí essa manifestação. E também agora nós vamos estar trabalhando nessa primeira parte da aula de hoje, operação de maravilhas, e depois vamos falar sobre os dons de curar. Operação de maravilhas e sobre os dons de curar. As manifestações de poder são todas as manifestações do Espírito, na verdade. Na verdade, as 9 manifestações são sobrenaturais e as 9 manifestações têm que glorificar ao Senhor. As 9 manifestações trazem a glória de Deus. E nós estamos agora, então, chegando aí a 1 Coríntios, capítulo 12, direto no verso 10. Mas a primeira manifestação de poder, ela vai estar no verso 9. Verso 9, a outro, pelo mesmo Espírito, dom da fé. Essa daí foi a primeira que nós falamos sobre a categoria das manifestações de poder. Depois que concluirmos as 3 das manifestações de poder, nós vamos estar falando sobre as manifestações vocais, variedade de línguas, interpretação das línguas e profecia. 3 manifestações aí vocais, ou também são chamadas de inspiracionais, né? As manifestações inspiracionais, variedade de línguas e a interpretação das línguas e a profecia. Mas hoje nossa proposta é começarmos falando acerca da categoria das manifestações de poder. E na categoria das manifestações de poder, dom da fé já falamos, está no verso 9 e 10 de 1 Coríntios, capítulo 12. E a outro pelo mesmo Espírito, a fé, e a outro pelo mesmo Espírito, dons de curar, que também é manifestações de poder, e a outro a operação de maravilhas. Esses 3 são as manifestações de poder. A outro a profecia, a outro discernir espíritos, a outro variedade de línguas e a outro a interpretação das línguas. Mas um só e o mesmo Espírito opera todas essas coisas, repartindo particularmente a cada um como quer. Então, nunca se esqueça, toda manifestação do Espírito é do Espírito, depende do Espírito, não é uma ação humana, não é uma decisão humana, é quando o Espírito quer e não quando eu programo, é quando o Espírito age e não quando eu quero. Então nós precisamos entender a manifestação de poder. O dom da fé é uma fé sobrenatural, aonde se recebe aí um livramento, um milagre, um feito, uma obra extraordinária, e na aula passada nós já explicamos a diferença das formas de fé que existe na palavra de Deus. A fé para a salvação, a fé que vem pelo ouvir da palavra de Deus, a fé como fruto, a fé natural. Então, na verdade, já trabalhamos acerca disso. Operação de milagres, ela vem, aqui no caso, antes dos dons de curar, que aparecem no verso 28. 1 Coríntios 12, 28. A uns pôs Deus na igreja, primeiramente apóstolos, em segundo lugar profetas, em terceiro doutores, depois milagres. Milagres ou operação de maravilhas é a mesma coisa. Depois dons de curar, socorros, governos e variedades de línguas. Mas nós temos que entender que essas 3 fazem parte da operação de milagres ou maravilhas. As 3, a lista das manifestações no versículo 28, não está, na verdade, completa, né? Muitas pessoas questionam o versículo 28. O versículo 28 ele faz uma síntese de dons ministeriais, motivacionais e dons espirituais. Por quê? Nós temos aí, e colocamos em ordem só para uma explanação, só para uma explicação. Porque quando nós olhamos do verso 8 a 10, nós vemos uma ordem que é dada. Porque a um pelo Espírito é dada a palavra de sabedoria, a outro pelo mesmo Espírito palavra da ciência, a outro a fé, a outro pelo mesmo Espírito os dons de curar, a outro operação de maravilhas, a outro profecia, a outro de discernir espíritos, a outro variedade de línguas e a outro interpretação das línguas. Os 9 dons do Espírito. Os dons ministeriais, que nós já
trabalhamos, citamos aí de Efésios 4, apóstolo, profeta, evangelista, pastor e mestre. E quando Paulo vai para 1 Coríntios 12, 28, ele dá uma síntese, não por ordem de importância, mas sim, na verdade, um resumo que ele coloca na importância da necessidade do que ele estava escrevendo ali naquele momento para a igreja de Corinto, mas não que um dom seja mais do que o outro. Na verdade, a interpretação das línguas é mais do que a variedade de línguas, porque na interpretação você tem aí fruto para o raciocínio, né? E na variedade de línguas você só edifica o seu espírito. Então, 1 Coríntios 12, 28, a uns pôs Deus na igreja primeiramente apóstolos, em segundo lugar profetas e depois doutores. Em questão de importância, primeiro é o apóstolo que dá fundamento, profeta que dá direção e o mestre que ensina. Mas quem vai pastorear e quem vai evangelizar é o evangelista e o pastor. E aí, então, na sequência, ele já coloca depois milagres, dons de curar, socorros, governos e variedades de línguas. Socorros e governos, dons motivacionais. Agora, milagres ou operação de maravilhas e variedade de línguas, dons ou manifestações do Espírito. Algumas Bíblias traz operação de maravilhas, outra operação de milagres e outra versão traz apenas milagres. Milagre é uma intervenção divina no curso da natureza. É quando, na verdade, um cataclismo, a natureza é mudada ou controlada por uma ação sobrenatural da parte de Deus. Demonstra, na verdade, o poder de Deus, o poder de Deus. Com essa manifestação, os profetas do Antigo Testamento estabeleciam as suas autoridades divinas diante do povo, né? Então era um sinal falando sobre autoridade, sobre o poder e a presença de Jeová. Então, por exemplo, quando Elias orou e parou de chover e ficou sem chuva 3 anos e 6 meses, uma operação de maravilhas. Quando Josué orou e o sol parou, uma operação de milagres e maravilhas, demonstrando o poder de Deus. As curas, elas vão ser encontradas mais no Novo Testamento, porque são ministradas em o nome de Jesus. O nome de Jesus no Antigo Testamento é um mistério oculto. Então não tinha como ministrar a cura no nome de Jesus, porque Jesus não tinha sido revelado ainda. Mas no Novo Testamento, imporão as mãos sobre os enfermos e os curarão. Em meu nome expulsarão demônios, em meu nome falarão novas línguas. Então as curas, na verdade, vai estar mais evidente no Novo Testamento, não que no Antigo não houvesse, né? Nós vemos aí curas e ressurreições no Antigo Testamento, mas não com tanta evidência como a partir do momento do ministério de Jesus. Por quê? Cristo revela Deus sendo um Deus de amor. E esse Deus de amor, ele está interessado em sanar o sofrimento da humanidade. Esse Deus de amor está interessado, ele é, na verdade, o Senhor que sara, o Jeová Rafá, Yahvé Rafá, o Senhor que te dá saúde. Então, milagre mostra o poder de Deus e cura mostra a compaixão de Deus. Interessante que os dois, tanto a operação de milagres e maravilhas como dons de curar, os dois estão aí nessa mesma categoria das manifestações de poder. Operações, no original em grego, é enérgema. E enérgema significa um feito, um efeito, um fervor, ser poderoso, trabalhar, agir, mostrar-se. E milagres vem da raiz da palavra dunamis, poder explosivo, explosão de uma força toda poderosa, entusiasmantes e chocantes maravilhas e assombros, violências, obras poderosas, né? Que é a raiz da palavra dínamos, que é dinamite, poder explosivo, né? Então, nós vamos observar que os milagres, a origem e o caráter são sobrenaturais e não podem ser, na verdade, produzidos por meios naturais. Atos dos Apóstolos, capítulo 1, versículo 8, também é esse mesmo nome, mesmo termo no original em grego para poder, dunamis. Mas recebereis a virtude, o dunamis do Espírito Santo, o poder do Espírito Santo, que há de vir sobre vós e ser-me-eis testemunhas, tanto em Jerusalém como em toda a Judéia e Samaria e até aos confins da terra. Agora, quando nós olhamos para Efésios capítulo 3, verso 20, Efésios capítulo 3, verso 20, ora, aquele que é poderoso para fazer
tudo muito mais abundante, além do que pedimos ou pensamos, segundo o poder, segundo o dunamis, o poder que em nós opera. Esse poder explosivo que não é nosso, mas opera em nós através do Espírito Santo de Deus que habita em nós. Não devemos confundir essa manifestação de operação de milagres ou maravilhas com os dons de cura. Os dons de curar, na verdade, é em relação à questão de saúde, em questão de enfermidade, em questão que pode sim acontecer como milagre instantâneo ou pode sim acontecer como cura progressiva. Já trabalhamos isso aí na matéria cura divina, já explicamos detalhado isso daí na matéria cura divina. Então, nós nunca devemos confundir a manifestação da operação de maravilhas, que para você guardar e memorizar, você tem que relacionar maravilhas e milagres aqui como dons do Espírito, sempre coligado à natureza, sempre num feito da natureza. E os dons de curar sempre numa pessoa, sempre no homem, né? Então, com a manifestação da fé, o homem é passivo. Confiamos em Deus para operar milagres por nós. Com a manifestação da operação de milagres, o homem é ativo. Deus opera sobrenaturalmente através de nós. Alguns exemplos bíblicos no Antigo Testamento, como nós já falamos. O Antigo Testamento tem 7 das 9 manifestações do Espírito. No Antigo Testamento você só não encontra variedade de línguas e interpretação das línguas. Fora esse, todas as outras 7 manifestações você encontra. Claro que você não vai encontrar identificado. Essa é a manifestação da operação de palavra de conhecimento. Essa é a manifestação da palavra de sabedoria. Esse é o dom da fé. Você não vai encontrar identificado dessa forma. Paulo sintetiza aqui em 1 Coríntios 12, já na dispensação da graça, para a igreja. Agora, no Antigo Testamento, nós temos muitas operações de maravilhas que acontecia, aliás, mais até do que no Novo Testamento, né? Então, Êxodo capítulo 7, versículo 10, nós temos aqui, logo no começo do livro de Êxodo, Então Moisés e Arão entraram a Faraó e fizeram assim como o Senhor ordenara. Lançou Arão a sua vara diante de Faraó e diante dos seus servos tornou-se em serpente. Uma vara, a vara de Arão, tornou numa serpente. Moisés pega pela cauda, ela volta a ser vara novamente. Aí então os bruxos, feiticeiros vêm e fazem o mesmo, e a hora que fazem o mesmo, a vara de Arão engoliu as varas desses feiticeiros, desses bruxos. Então a vara de Arão se tornando em serpente. Capítulo 14, versos 16 a 30. 14 e 16, a passagem pelo meio do mar. E tu levanta a tua vara e estende a tua mão sobre o mar e fende-o, para que os filhos de Israel passem pelo meio do mar em seco. E eis que endurecerei o coração dos egípcios, para que entrem nele atrás deles, e eu serei glorificado em Faraó, e em todo o seu exército, e nos seus carros e nos cavaleiros. E os egípcios saberão que eu sou o Senhor, quando for glorificado em Faraó, e nos seus carros e nos seus cavaleiros. E o anjo de Deus, que ia adiante do exército de Israel, se retirou e ia atrás deles. Também a coluna de nuvem se retirou de diante deles e se pôs atrás deles. E ia entre o campo dos egípcios e o campo de Israel, e a nuvem era a escuridade para aqueles, e para estes esclarecia a noite, de maneira que em toda a noite não chegou um ao outro. Então Moisés estendeu a sua mão sobre o mar, e o Senhor fez retirar o mar por um forte vento oriental toda aquela noite, e o mar tornou-se seco, e as águas foram partidas. E os filhos de Israel entraram pelo meio do mar em seco, e as águas lhes foram como muro à sua direita e à sua esquerda. E os egípcios seguiram-nos e entraram atrás deles, todos os cavalos de Faraó, os seus carros, os seus cavaleiros, até o meio do mar. E aconteceu que na vigília daquela manhã, o Senhor, na coluna de fogo e de nuvem, viu o campo dos egípcios e alvoroçou o campo dos egípcios. E tirou-lhes as rodas dos seus carros e fê-los andar dificultosamente. Então disseram os egípcios: fujamos da face de Israel, porque o Senhor por eles peleja contra os egípcios. E disse o Senhor a Moisés: estende a tua mão sobre o mar,
para que as águas tornem sobre os egípcios, sobre os seus carros e sobre os seus cavaleiros. Então Moisés estendeu a sua mão sobre o mar, e o mar retomou a sua força ao amanhecer, e os egípcios fugiram ao seu encontro, e o Senhor derribou os egípcios no meio do mar. E porque as águas, tornando, cobriram os carros e os cavaleiros de todo o exército de Faraó, que os havia seguido no mar, nem ainda um deles ficou. Mas os filhos de Israel foram pelo meio do mar em seco, e as águas foram-lhes como muro à sua mão direita e à sua esquerda. Assim o Senhor salvou Israel naquele dia da mão dos egípcios, e Israel viu os egípcios mortos na praia do mar. Não só aqui essa situação da saída deles, mas as pragas do Egito, todas elas, na verdade, foram operação de maravilhas, né? Operação de maravilhas. Aonde aqui a gente vê Moisés com a vara estende, abre-se o mar. Que operação de maravilhas tremenda, gloriosa, né? 2 paredes de águas, imagina que coisa fabulosa, né? Então você vê uma operação de maravilhas, combinado, claro, com o dom da fé, estende a vara e diga ao povo que marche. É óbvio que ele teve que ter uma ação de fé para poder crer nesse sobrenatural do Senhor. Josué capítulo 10, livro do Josué capítulo 10, versos 12 a 14. Então Josué falou ao Senhor no dia em que o Senhor deu aos amorreus na mão dos filhos de Israel, e disse aos olhos dos israelitas: Sol, detém-te em Gibeão, e tu, lua, detenha-te no vale de Aijalon. E o sol se deteve e a lua parou, até que o povo se vingou de seus inimigos. Isso não está escrito no livro do reto? O sol, pois, se deteve no meio do céu, e não se apressou a pôr-se quase um dia inteiro. E não houve dia semelhante a este, nem antes, nem depois dele, ouvindo o Senhor assim a voz de um homem, porque o Senhor pelejava por Israel. O sol e a lua ficam imóveis, o sol e a lua ficam paralisados. Outra pessoa, outro personagem do Antigo Testamento que tem aí uma grande evidência de operação de maravilhas, de milagres e maravilhas, é o juiz Sansão, né? Na vida de Sansão, nós vamos ver muitas manifestações aí de maravilhas, de milagres. Juízes capítulo 14, verso 6. Então o Espírito do Senhor se apossou dele tão possantemente que o fendeu de alto a baixo, como quem fende um cabrito, sem ter nada na sua mão, porém nem seu pai nem sua mãe deu-se a saber o que tinha feito. Ele rasgou um leão no meio, imagina, o Espírito do Senhor se apossou dele tão possantemente a ponto dele rasgar um leão com a mão sem ter nada na mão. Juízes capítulo 15, verso 15. E achou uma queixada fresca de um jumento, e estendeu a sua mão, e tomou-a, e feriu com ela 1000 homens. Imagina, com a queixada de um jumento que tinha acabado de morrer, ele matar 1000 homens só com aquela arma, né? Fez daquela queixada uma arma. Juízes capítulo 16, versos 29 e 30. Abraçou-se, pois, Sansão com as 2 colunas do meio em que se sustinha a casa, e arrimou-se sobre elas, e com a sua mão direita numa e com a sua mão esquerda na outra, e disse Sansão: morra eu com os filisteus, e inclinou-se com força, e a casa caiu sobre os príncipes e sobre todo o povo que nela havia. E foram mais os mortos que matou na sua morte do que os que matara em vida, né? Aquele grande banquete no palácio, ele vai e agarra aquelas 2 colunas principais e puxa, e uma operação de maravilhas, né? Acontecer uma situação como essa. E também, num profeta que nós vamos ver muito essa operação de maravilhas, é a vida de Eliseu. Eliseu, segundo Reis, capítulo 2, verso 14, segundo Reis 2, 14, e tomou a capa de Elias que lhe caíra, e feriu as águas, e disse: onde está o Senhor Deus de Elias? Então feriu as águas, e se dividiram elas para uma banda e para outra banda, e Eliseu passou, né? Assim como Moisés abriu o Mar Vermelho, tanto Elias quanto Eliseu abriram o Jordão e passaram a seco. Feriram a água, aqui no caso Eliseu feriu a água com a capa, e a água se abriu, o rio fez um caminho e ele passou a seco. No Novo Testamento, o que a gente pode atribuir
como operação de maravilhas. Grande parte dos dos milagres de Jesus nos evangelhos, por exemplo, capítulo 2, onde ele transforma a água em vinho. Isso é uma operação de maravilha. Quebra o ciclo natural da natureza, quebra aquilo que na verdade não é comum, né? Aquilo que na verdade é o sobrenatural. Então, operação de milagres ou maravilhas. João capítulo 2, de 1 a 11. Ao terceiro dia fizeram-se umas bodas em Caná da Galileia e estava ali a mãe de Jesus. E foram também convidados Jesus e os seus discípulos para as bodas. E faltando o vinho, a mãe de Jesus lhes disse: não tem vinho. Disse-lhe Jesus: mulher, que tenho eu contigo? Ainda não é chegada a minha hora. Sua mãe disse aos empregados: fazei tudo quanto ele vos disser. Estavam ali postas 6 talhas de pedras para as purificações dos judeus, e em cada uma cabiam 2 ou 3 metretas. Disse-lhe Jesus: enchei de águas essas talhas. E encheram-nas até em cima. E disse-lhe: tirai agora e levai ao mestre-sala. E levaram. E logo que o mestre-sala provou a água feita em vinho, não sabendo de onde viera, se bem que sabiam os empregados que tinham tirado a água, chamou o mestre-sala ao esposo e disse-lhe: todo homem põe primeiro o vinho bom, e quando já tem bebido bem, então o inferior, mas tu guardastes até agora o bom vinho. Jesus principiou assim os seus sinais em Caná da Galileia, manifestou-se a sua glória e os seus discípulos creram nele. Lembre-se que a gente falou que toda manifestação dos dons do Espírito é para manifestar a glória de Deus. E aqui as águas feitas em vinho manifestou a sua glória. Outra ocorrência que nós vamos observar aí como dom de maravilhas, João capítulo 6, versos 5 a 14. Evangelho de João capítulo 6, versos 5 a 14. Então Jesus, levantando os olhos e vendo que uma grande multidão vinha ter com ele, disse a Filipe: onde compraremos pão para estes comerem? Mas dizia isso para o experimentar, porque ele bem sabia o que havia de fazer. Filipe respondeu-lhe: 200 dinheiros de pão não lhes bastarão para que cada um deles tome um pouco. E um dos seus discípulos, André, irmão de Simão Pedro, disse-lhe: está aqui um rapaz que tem 5 pães de cevada e 2 peixinhos. Mas que é isso para tantos? E disse Jesus: mandai assentar os homens. E havia muita relva naquele lugar, assentaram-se, pois, os homens em número de quase 5.000, e Jesus tomou os pães, e havendo dado graças, repartiu-os pelos discípulos, e os discípulos pelos que estavam assentados, e igualmente também os peixes, quanto eles queriam. E quando estavam saciados, disse aos seus discípulos: recolhei os pedaços que sobejaram, para que nada se perca. Recolheram-nos, pois, e encheram 12 cestos de pedaços dos 5 pães de cevada, que sobejaram aos que haviam comido. Vendo, pois, aqueles homens o milagre que Jesus tinha feito, diziam: este é verdadeiramente o profeta que devia de vir ao mundo. Sabendo, pois, Jesus que haviam de vir arrebatá-lo para o fazerem rei, tornou a retirar-se ele só para o monte. Uma operação de maravilhas, né? Uma coisa que quebra o ciclo natural das coisas. 5 pães e 2 peixes não alimenta 5.000 homens, sem contar mulheres e crianças, e ainda sobrar tudo isso. Multiplicação de pães e de peixes. Operação de milagres por juízo divino. Por juízo divino, nós vemos aí as pragas do Egito. As 10 pragas do Egito, não vamos ler todo o texto, porque são os capítulos 7, 8, 9, 10 e 11, esses 5 capítulos de Êxodo, que na verdade vai mostrar as 10 pragas do Egito. A primeira praga, as águas tornam-se em sangue. A segunda praga, praga das rãs. A terceira praga, praga dos piolhos. Depois a praga das moscas, a praga das pestes nos rebanhos, a praga das úlceras, a praga da saraiva, a praga dos gafanhotos, a praga das trevas e a morte dos primogênitos. Essas 10 pragas são, na verdade, tida como operação de maravilhas. Já no Novo Testamento, a gente pode dizer que a operação de maravilhas como juízo divino é a situação de Ananias e Safira. Atos dos Apóstolos, capítulo 5, de 1 a 11. Mas um certo varão chamado Ananias, com Safira, sua mulher, vendeu uma propriedade e reteve parte do preço, sabendo-o também sua mulher, e levando uma parte, a depositou aos pés dos apóstolos. Disse então Pedro: Ananias, por que encheu Satanás o teu coração para que mentisses ao Espírito Santo e retivestes parte do preço da herdade?
Guardando-a não ficava para ti, e vendida não estava em teu poder? Por que formastes esse desígnio em teu coração? Não mentistes ao homem, mas a Deus. E Ananias, ouvindo essas palavras, caiu e expirou, e um grande temor veio sobre todos os que isto ouviram. E levantando-se os jovens, cobriram o morto, e transportando para fora, o sepultaram. E passando um espaço de quase 3 horas, entrou também sua mulher, não sabendo o que havia acontecido. E disse-lhe Pedro: dize-me, vendeste, portanto, aquela herdade? Ela disse: sim, portanto. Então Pedro lhe disse: por que é que entre vós vos concertastes para tentar o Espírito do Senhor? Eis aí à porta os pés dos que sepultaram teu marido, e também te levarão a ti. E logo caiu aos seus pés e expirou. E entrando os jovens, a acharam morta e sepultaram junto ao seu marido. E houve um grande temor em toda a igreja e em todos os que ouviram estas coisas. Realmente é um juízo de Deus acerca daquele que mentiu diante do Espírito Santo de Deus. Deus não tinha pedido para entregar tudo, não era ordenança de entregar tudo. Eles entregaram porque viram Barnabé entregar e, na verdade, queriam fazer o mesmo, a motivação errada. Só que venderam lá por um valor alto e deram uma pequena parte dizendo: olha, está aqui todo o valor que nós vendemos. Uma grande mentira, e mentindo ao Espírito Santo de Deus. Muitas pessoas não entendem como que isso aconteceu numa dispensação da graça. O que nós temos que entender é que logo no começo da história da igreja, o temor tinha sido resgatado. E quando o temor é resgatado, o juízo é imediato. Quando o temor é resgatado, o juízo é instantâneo. Agora, esse juízo acontece por uma operação de maravilhas. Então, dentro da categoria de poder, nós podemos definir aí dom da fé. Agora nós temos então a operação de maravilhas, que em sua maior parte vai estar aí realmente como operações em sinais da natureza, né? Alguém orar e paralisar aí um furacão, ou desviar a rota de um furacão, de um ciclone, de um tsunami. É uma manifestação sobrenatural que muda o curso da natureza. Como também orar e o sol parar, a lua deteve. Deus já disse aqui em Josué que isso nunca mais volta a acontecer. Mas com certeza, orar e parar de chover, ou orar para que chova, já vivemos muitas experiências dessa nas nossas viagens missionárias. Tivemos o privilégio de poder desfrutar aí dessa situação, de tanto orar para parar a chuva, quanto orar para chover novamente em algum lugar, sempre quando é útil, sempre quando tem um fim proveitoso e o nome do Senhor é glorificado, a glória para o nosso Deus. Agora, a terceira manifestação da categoria de poder são os dons de curar. Dons de curar, nós temos que entender que é uma variedade de cura. Eu costumo sempre dizer que quando uma região é pequena, quando uma região ela está ainda em desenvolvimento, tem pouca quantidade de pessoas, você não vai ter especialistas para diversas enfermidades. Você vai ter um médico só, que normalmente é o clínico geral. E o clínico geral atende de tudo. Então, o clínico geral, ele tanto é oftalmo, quanto ele é cardiologista, quando ele é endócrino, quanto ele é diversas especialidades, ele vai, na verdade, fazer um atendimento generalizado. Mas à medida que aquele vilarejo começa a crescer, e se desenvolver e se multiplicar, então ele começa a ter especialidades. No reino espiritual é a mesma coisa, né? Enquanto a igreja naquela região é pequena, Deus vai usar uma pessoa com dons de curar, com a variedade de ministérios de cura. Mas à medida que o evangelho cresce, se estabelece numa região e a atmosfera daquela região muda, Deus começa a dar especialidades nos dons do Espírito, especialidades nos dons de curar. Pessoas que têm uma especialidade em orar por enfermos de ossos, pessoas que têm uma especialidade de orar por enfermos de rins, enfermos de vistas. Então, os dons de curar definidos é uma cura sobrenatural de doenças, de enfermidade, que não usa nenhum método natural, nem massagem, nem medicina alternativa, nem nenhum método natural. Dons de curar é uma manifestação extremamente do Espírito Santo.
Não é aquele tipo de coisa, aquela dor de cabeça que se você ficar quietinho passa. Não, isso não é dons de curar. Aquela situação que se na verdade você tomar água melhora. Não, tá? Isso daí não são dons de curar. Dons de curar é uma manifestação sobrenatural sobre uma enfermidade que inclusive a medicina às vezes nem tem cura, né? Ou como também ela pode até ter cura, mas eu não dependi da medicina. Foi através de uma manifestação do Espírito Santo de Deus. Por outro lado, não são as bênçãos dadas por Deus na arte da cura, na ciência da medicina, no desenvolvimento de um tratamento ou qualquer coisa do tipo. Lucas, o médico, ele estava presente muitas vezes quando essa manifestação fluía no ministério de Paulo para ele atestar como médico, né? Tanto o Evangelho segundo Lucas quanto o livro de Atos, os dois foram escritos por esse médico, Lucas, o médico amado. Agora, Lucas não operava como médico. Quando ele via as manifestações e relatava as manifestações, ele relatava o poder sobrenatural de Deus. Por outro lado, a manifestação do Espírito dos dons de curar não é um dos sinais que acompanham a grande comissão àqueles que creem. Marcos capítulo 16, verso 17 e 18 diz: "E estes sinais seguirão aos que crerem. Em meu nome expulsarão demônios, falarão novas línguas, pegarão nas serpentes. Se beberem alguma coisa mortífera, não lhes fará dano algum, imporão as mãos sobre os enfermos e os curarão." Aqui essa cura é na autoridade do nome de Jesus. Em meu nome, imporão as mãos sobre os enfermos e os curarão. Então essa é uma manifestação de Deus, é uma manifestação da autoridade no nome de Jesus, mas não os dons de curar. Muitos querem somente essa manifestação para serem curados. O melhor é desenvolver um relacionamento íntimo, pessoal, com Jesus, o médico dos médicos, com o Espírito Santo. O melhor é desenvolver essa posição. Mas dons de curar também não é a oração da fé que é citada por Tiago, em Tiago capítulo 5, verso 13. Tiago 5,13 nos diz: "Está alguém entre vós aflito? Ore. Está alguém contente? Cante louvores. Está alguém entre vós doente? Chame os presbíteros da igreja e orem sobre ele, ungindo-o com azeite em nome do Senhor. E a oração da fé salvará o doente, e o Senhor o levantará, e se ele houver cometido pecados, ser-lhe-ão perdoados." Então aqui, na verdade, nós observamos que essa cura flui pela oração da fé e não pela manifestação do Espírito Santo. Tem que sempre ficar bem claro que a manifestação do Espírito Santo não é uma ação humana, não é uma ação de fé, é um dom específico que o Espírito Santo vai dar a quem ele quer. Não é também a cura por meio da ciência cristã, a mente dominando coisas materiais. Não é uma cura falsificada pelo diabo. Satanás é o autor de todas as doenças e assim como ele coloca, ele pode tirar um sintoma para dar credibilidade, para dar aí realmente razão para alguém acreditar naquilo que o diabo faz, né? Então o resultado é sempre uma escravidão maior quando é o diabo que faz. Quando é o diabo que faz, ele não cura, ele troca a enfermidade de lugar, ou então ele troca levando a pessoa a uma escravidão muito maior na alma. Por outro lado, os dons de curar também não é a expulsão de um espírito maligno, porque há muitas enfermidades que são demônios, então quando você expulsa o espírito maligno, a cura se manifesta. E isso tem que ser feito na autoridade do nome de Jesus. Em o nome de Jesus, espírito de enfermidade sai e ele tem que sair daquela vida. Agora, outro detalhe que nós observamos aqui é que nós encontramos no plural, dons de curar. Pode estar no plural pelo fato de que haja pluralidade de doenças, pluralidade de enfermidades. Tanto é que muitos relacionam as 39 chicotadas nas costas de Jesus, uma para cada característica, para cada categoria de doença conhecida na medicina da época. Talvez haja
Talvez porque haja certas pessoas que Deus usa em áreas para curas de doenças específicas. Pode ser também as duas opções. Bom, os dons de curar são milagres onde revelam o poder de Deus. A cura, na verdade, nós operamos. Que acontece? Operação de milagres e maravilhas vai manifestar o poder. Agora, cura vai manifestar a misericórdia e a compaixão. Operação de maravilhas ou milagres cria algo no mundo físico. Então, por exemplo, a pessoa não tem um braço e de repente alguém recebe uma direção e ora e a pessoa, o braço aparece. É fantástico isso, extraordinário. Isso aí já aconteceu e tem acontecido muito na África. Ou a pessoa não tinha os olhos e brota o olho, nasce o olho, aparece o olho, aparece a perna. Muitos que foram mutilados pela guerra têm recebido esse tipo de cura. Isso é manifestação de maravilha, isso é operação de milagres, tá? Operação de milagres, é um dom de operação de milagres e maravilhas, e não dons de curar. Dons de curar pega o que o doente ou o enfermo tem e traz a cura, o reparo naquele membro ou dá um membro novo àquela pessoa que está com aquela enfermidade. É um dom porque a pessoa recebe a cura e guarda a cura para ela e não por merecimento, mas sim por dádiva presente de Deus. Como opera? Atos dos Apóstolos, capítulo 28, verso 8, Atos 28, 8, vai nos dizer assim: aconteceu estar de cama enfermo e de febres e desinteria o pai de Públio. Paulo foi ver e, havendo orado, pôs as mãos sobre ele e o curou. Não importa qual era a virose, qual era a enfermidade que o pai de Públio tinha, na verdade, Paulo impôs as mãos e o homem foi curado. Marcos capítulo 6, vamos ver essa operação na vida e no ministério de Jesus. Marcos 6, verso 5. E não podia fazer ali obras maravilhosas, somente curou alguns poucos enfermos, impondo-lhes as mãos, e estava admirado da incredulidade deles, e percorreu as aldeias vizinhas, ensinando. Jesus impôs as mãos em alguns poucos enfermos. Tiago capítulo 5, verso 14 e 15, já falamos acerca de ungindo com óleo, né? Se houver algum enfermo, está alguém entre vós doente, chame os presbíteros da igreja, orem sobre ele, ungindo-o com azeite, em nome do Senhor, e a oração da fé salvará o doente, o Senhor o levantará, se houver cometido pecados, ter-lhe-ão perdoados. Não tem nada a ver aqui com a operação dos dons de curar. É a fé e a autoridade no nome de Jesus. Evangelho de Marcos, Marcos capítulo 3, versos de 1 a 5, a cura de um homem que tinha as mãos mirradas. E outra vez entrou na sinagoga e estava ali um homem que tinha uma das mãos mirradas e estavam observando se curaria no sábado para o acusarem. E disse ao homem que tinha a mão mirrada: levanta-te e vem para o meio. E perguntou-lhes: é lícito no sábado fazer bem ou fazer mal? Salvar a vida ou matar? E eles calaram-se. E olhando para eles em redor com indignação, condoendo-se da dureza do coração, disse ao homem: estende a tua mão. E ele a estendeu e foi-lhe restituída a mão. Foi-lhe restituída a mão, sã como a outra. Então aqui sim, Jesus libera uma palavra, né? Então são direções específicas através do Espírito Santo de Deus. Marcos capítulo 7, verso 32. Marcos 7, 32. E trouxeram-lhe um surdo que falava dificilmente e rogaram-lhe que impusessem as mãos sobre ele. Tirando-o à parte entre a multidão, pôs-lhe os dedos nos ouvidos, cuspindo, tocou-lhe na língua e levantou-se os olhos ao céu, suspirou e disse: Efatá, que significa abre-te. E o homem foi curado. Logo se abriram os ouvidos e a prisão da língua se desfez e falava perfeitamente. João capítulo 9, verso 6, Evangelho de João, capítulo 9, verso 6. Tendo dito isso, cuspiu na terra e com a saliva fez lodo, untou com lodo os olhos do cego e disse: vai, lava-te no tanque de Siloé, que significa o enviado. Foi, pois, lavou-se e voltou vendo.
Jesus, pois, logo mandou o homem se lavar e o homem volta enxergando. João 3,34, porque aquele que Deus enviou fala as palavras de Deus, pois não lhe dá Deus o Espírito por medida. Não lhe dá Deus o Espírito por medida. Jesus operava como um homem ungido pelo Espírito Santo de Deus e as manifestações do Espírito em Jesus fluíam sem impedimento algum, fluíam continuamente. Eram naturais e havia uma manifestação sobrenatural aos homens. Para Jesus era o natural de Deus. Para Jesus era algo realmente fantástico, impactante, algo marcante, algo aí que na verdade até hoje desperta aí interesse, curiosidade em ver esses tipos de manifestações, não só na vida de Jesus, mas também na vida da igreja. Então a Operação de Maravilhas vai estar sempre coligado ao curso da natureza. Dons de curar, a questão de enfermidade de pessoas, a questão de uma fé sobrenatural para uma cura criativa, onde muitas vezes Deus cria órgãos, Deus dá órgãos novos, Deus faz aparecer, abre a mão ou cria o olho ou a audição, alguma coisa sobrenatural do poder de Deus. Que coisa maravilhosa e tremenda. Vamos continuar nesse dom após o intervalo. Vamos para o intervalo, daqui a pouquinho estamos de volta em nome de Jesus.